Saúde e bem-estar. Saúde e bem-estar. Hoje é um dos dias mais indicados para fazer a feira de frutas e verduras. Mas você sabe como selecionar, lavar e armazenar esses alimentos? Será que você sabe fazer tudo isso? Como fazer seus legumes durarem mais? Como fazer seus legumes durarem mais? Sobre o assunto, a gente recebe com alegria, com muito prazer, a Emanuela Catunda, nutricionista e coordenadora técnica do Conselho Regional da Nutrição 11ª Região. Emanuela, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, um saudável bom dia a todos que nos assistem, nos ouvem. Estou muito feliz aqui pelo convite, tá? E a felicidade é nossa. Falar de uma coisa interessante. Eu não sei fazer nada disso, doutora, a senhora vai me ensinar, né? Pronto. Bom, geralmente não faz isso. Essa pergunta que foi colocada aqui, né? Você, por exemplo, sabe como fazer seus legumes durarem mais? Então, como selecionar? Como é que a gente faz essa seleção? Vamos passo a passo. Vamos passo a passo. Primeiro falar que as frutas, legumes e verduras são muito importantes para a saúde, né? São riquíssimas em vitaminas, minerais, compostos bioativos e também fibras que ajudam, né, no nosso organismo a ter mais saúde. O primeiro passo é escolher bem os alimentos, né? Quando você for ao supermercado, a gente também indica muito as feiras agroecológicas, que já tem menos agrotóxicos, então tem que ter esse cuidado com preferir os alimentos orgânicos, tá? Na hora da escolha, sempre observar se tem furo, se tem mofo, se tem algum machucado, né? Então já vai selecionando ali aqueles produtos. Por exemplo, a laranja, casca mais lisa, mais brilhante, o peso influencia. Banana, tem que ter o cuidado também. Lógico que vai depender do consumo da semana, por isso que a gente sempre orienta um planejamento alimentar para fazer o consumo, a quantidade daquela semana na medida certa, para que você consiga não ter o desperdício depois, né, e consumir o alimento, né, maduro, saudável. Então tudo é um planejamento, na verdade. Primeiro é o planejamento que você vai consumir durante a semana, a importância do nutricionista, né? Dia desse eu dei um carão ao pessoal lá de casa, doutora, a senhora sabe? Eu dei um carão, tá bom? Foi excelente a sua entrevista aqui. Atenção, Elizabeth, atenção, meninos, porque eles compram banana numa quantidade maior e ela vai ficando preta. Pronto. Aí tem até uma dica, né? Normalmente a gente orienta que consuma, escolha, compre uma parte madura, mais madura, e uma verde, para que ao longo da semana ela vai amadurecendo. Tá certo. É liberado já o gás etileno, né, que é o gás do amadurecimento. Então você pode colocar naquelas frutas que estão amadurecendo já, colocar no galinho, ou um alumínio, você corta, né? Sei. Fica lá só a pontinha, você coloca, ou num plástico, filme, que ela retarda esse amadurecimento. Retarda, né? Retarda, se você tirar. É uma dica importante. Sim, tem algumas pessoas que fazem, tira lá no cabinho, né, da banana e colocam o alumínio ou o... Eu não sabia que demorava mais um pouquinho, não. Legal, Demora. Né? Legal. Porque é a questão do gás, né? Do gás etileno. Então essa é a seleção para comprar e tal. Agora vamos ver para armazenar, para segurar, como estava dita aqui. Aí tem a higienização também, né? A higienização. A higienização que tem que ter cuidado. Dependendo da fruta, laranja, tem a questão da limpeza. Isso. Né? Lavar com água corrente, higienizar, dependendo se for mamão, cenoura, já tem que usar uma escovinha, porque tem os resíduos, a areia que fica ali mais, né? Escovinha mais difícil. Própria? Escova própria. Melhor não misturar. E depois tem a sanitização, que aí vem aquela parte que o pessoal fala água sanitária, que é o hipoclorito de sódio, que é recomendado pelo Ministério da Saúde, que é 1 litro de água para 1 colher de sopa. Só que tem que ter atenção, que tem na seção de hortifruti já tem essa parte mesmo do produto. Sei. Aí tem que ver a indicação, né, a diluição correta do fabricante. E a água sanitária tem que ter o cuidado, porque ela no rótulo ela vai indicar
se ela é própria para roupa e tem a específica para alimentos. Sei. Tá? Então tem que ter essa Observar informação, observar, tá? E tem também a diluição. Tem no rótulo, não é? Tem no rótulo, aí tem que ter esse cuidado. Sei. Tá bom? Tá certo. Mas aí é 1 litro de água, faz a higienização, a limpeza antes, coloca de molho por 10 minutos e depois enxágua bem. Sei. E depois de enxaguar bem, né, com água potável, você vai lá e também deixa secar, também para não guardar molhado, porque a umidade também acaba deteriorando o alimento. Sei. Então tem todo um passo a passo, um cuidado. Todo um passo a passo e cuidado, né? Agora, com relação ao aproveitamento, que eu estava vendo aqui uma matéria que o sujeito era casca de banana, casca de abacaxi, casca disso, casca Tem de laranja. várias formas de fazer geleia da casca, né, do abacaxi, do mamão. Aí tem várias receitas que, né, estão disponíveis, mas tem como a gente aproveitar os talos, tem como a gente utilizar, fazer fora saladas, fazer tortas. Às vezes as crianças nem gostam do formato da verdura, mas se você coloca num suco, né, a folha do couve, um exemplo, com abacaxi, já fica gostoso. A gente brinca que é o suco do Hulk. E aí eles gostam da brincadeira. Eu digo isso que eu trabalhei em colégio e eles adoravam. Então, assim, a gente vai, né, no lúdico, orientando educando, né, também as crianças, incentivando. E também essa questão das verduras, do aproveitamento, né? Tem a casca, tem a forma de fazer, tem toda a preparação que é benéfica e elas também são ricas em nutrientes. Sei. São muito importantes. A gente às vezes joga fora um desperdício, mas se vocês conseguirem verificar, tem toda uma forma de preparo dos talos, das cascas, para fazer geleia. Eu só sabia do aproveitamento da casca de abacaxi para fazer aluá. Por sinal, nós estamos numa época de São João, que dá um aluá muito bom, não é? Mas diz que a casca de abacaxi isso é para muitas outras coisas, além de aluá, não é? Porque assim, eles são, como eu falei, né? São riquíssimos em vitaminas, minerais. Tem as fibras também, normalmente. Sim. As cascas, elas são riquíssimas em fibras, que elas ajudam no nosso intestino, né? Que eles realmente trabalhem da forma correta. A gente brinca assim que nossos órgãos, eles têm que estar trabalhando e desenrolando, né, as atividades para o nosso bem. Doutora, tem, por exemplo, um que é mais fácil, outro que é mais difícil. Na questão dos legumes, isso é mais difícil a conservação, é? Não, assim, tem alguns alimentos, por isso que a gente fala assim, se tiver mais maduro, o interessante é já cortar, armazenar em potes fechados, né? E consumir até 2-3 dias. Você vai verificando. Se aquele alimento está mais verde, você já pode conservar, guardar ou, dependendo do alimento, fora da geladeira ou na geladeira, que ele já tem um armazenamento maior. Sim. Normalmente colocar em sacos que tenham furinhos, tá? Dentro da geladeira, na parte da bandeja, embaixo. Aliás, uma dúvida que eu tinha muito grande, a dúvida que eu tinha sobre como colocar as coisas na geladeira. Se é envolta naqueles coisas próprias ou se coloca lá do jeito que vem. Pega uma banda do mamão, come uma banda do mamão, bota o mamão dentro da geladeira, é assim? Não, o certo é cortar, né? Colocar em potinhos fechados. Potinhos fechados. Para poder armazenar e consumir até 2 dias. Sei. Então tem que ter esse cuidado, não só que a gente pega o mesmo plástico, isso, né? Corta ali o mamão e já bota no mesmo plástico que veio às vezes até do supermercado e coloca na geladeira. Eu tenho uma dúvida que eu ia mandar, terminaria a Beatriz. Beatriz, tá tão bom. Só uma rapidinho. Coisa boa. Tá vendo? É da coisa chorar. No instante a gente atende. Bota o ouvinte logo então aí. No meu celular tá pior do que fogão a lenha, o bicho é demorado que só não sei o quê. Deixa eu ver aqui qual é a pergunta que tem pra doutora aqui. Olha lá. Paula de Becejana. Quais são os problemas de higienizar com água sanitária para lavar roupas? Eita! É a concentração do cloro. A concentração, né? Assim, por isso que tem a questão da diluição. Certo. É o excesso, né? De cloro no organismo. Por isso que a gente sempre fala que após o ficar de molho os 10 minutos, tem que lavar muito bem com água corrente para eliminar esses resíduos. Entendi. Tá? Então... Mas assim,
É por isso que tem a concentração, é como medicação, né? Tudo tem a dose correta, tudo em excesso faz mal. Então Então, a gente tem que entender que tudo tem a dose específica para determinado tipo de produto. Então, a água sanitária específica para alimentos, ela vai ter essa concentração. Então, tem que usar na concentração indicada pelo fabricante, e por isso ler atentamente o rótulo. O rótulo. Né? Então, também tem aqueles sanitizantes que ficam lá nos hortifruti, que eles também são específicos. Isso. Eles também já têm a diluição correta, que aí você facilita. Então, tudo em excesso no organismo, né? Quer dizer faz que no mal. caso aqui a água sanitária para lavagem, ela poderia usar mais dentro da... Aí tem que ter cuidado, porque tem aquela específica que tem alvejante, tem Entendi. perfume, aquelas não podem. Não podem. Por Tá isso certo. que tem que ter o cuidado que tem a específica. Mas nos postos de saúde, eles oferecem o hipoclorito de sódio, tá? Certo. Então tem que ver que, tanto que é pelo Ministério da Saúde, vem esses produtos que já são fornecidos, tá? Pelo posto de saúde. Como a Beatriz me permitiu, só rapidinho, só para ter uma dúvida, eu tenho agora uma banana lá em casa, muitas vezes tem uma parte estragada e tem a outra que ainda tá legal. Aí eu olho assim, venho com a faca, corta a estragada e como o resto. Tá errado ou tô certo o negócio? Pronto, desse? tem que ter o cuidado se é mofada. Fala-me Deus. Porque assim, o mofo, a gente não percebe que ele penetra, é invisível, tá? Entendi. Então, assim, às vezes a gente pensa, tipo, o mamão, tá, Isso, o bolô, a gente só corta, não, eu vou consumir o restante. É. Mas você não tá vendo, mas ele já tá internamente Eita. e faz mal, pode dar uma intoxicação alimentar. Eita, rapaz, eu vou jogar o mamão E todo por de isso que tem que ter esse planejamento, esse cuidado de ficar observando. Ah, tá perto de estragar, eu vou guardar, vou cortar e já vou guardar no ambiente, nos potinhos. nos potinhos corretos. Isso. Ou seja, por isso há também a questão da importância da escolha para não comprar já produto estragado, furado, Exato. entendeu? Com rachadura. Então tem que ter todo esse cuidado. Emanuela Catunda, foi um prazer imenso conversar com você prazer aqui. foi Dê meu. um abraço na Fátima Catunda. Sim, com certeza. Eu vou Faz falar. tempo que eu não Eu vejo. vou falar para minha tia. Muito obrigada, tá? Muito obrigado, bom dia. Bom dia. Bom feriado. Aliás, dia santificado, né? Isso. 8h02, intervalo.